Bitcoin hoje, se vem mais um dia de queda, a gente não aguenta mais, a gente vai entender melhor o que essa queda significa pra gente, se a gente tem muita chance de descer mais ainda, buscar os 30 mil como muita gente está achando que vai buscar. Então a gente vai entender melhor o que está acontecendo, porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, tá? É um dia de queda, é um dia que as altcoins sofrem, não tem jeito, mas isso aí pode ser visto como uma oportunidade. Hoje é um dia simplesmente parado para o mercado, já que a gente tem um feriado lá nos Estados Unidos e que para toda a movimentação financeira, deixa o Bitcoin, o mercado Bitcoin de criptomoeda livre aí, mas a gente tem uma liquidez menor no mercado. Consequentemente, a gente vai ter mais facilidade aí para a gente buscar movimentos mais projetados e sem muita lateralidade. Ele vai escolher um lado, ele vai continuar caindo porque a gente tem simplesmente um mercado mais tranquilo hoje. Mas não significa nada porque a gente ainda se encontra num range de lateralidade dentro de um range de queda que já fazem 70 dias que estamos em queda, mas nesse exato momento a gente se encontra em um momento de defesa de um suporte. Por que defesa de um suporte? Nós temos uma região super importante aqui nos 40 mil, que o preço está tentando se segurar de todas as formas e não perder essa região, porque a gente já conversou, é uma região totalmente protegida pelos grandões, pelos institucionais, que significa que a maioria se posicionou, a maior parte do volume negociado está entre os 30 e 40 mil, logo a gente tem uma região de interesse, logo eles vão tentar de alguma forma segurar essa região para não perder, porque já que a gente tem pessoas grandes aí posicionadas aqui nesse meio, o preço entrando ali significa que o pessoal vai começar a ficar em prejuízo ou vai ficar no 0 a 0. E ninguém com muita influência no mercado vai deixar isso acontecer, já que eles têm o poder de manipular do jeito que eles querem. Logo, o que a gente tem que prestar atenção agora nessa lateralidade? Muitas pessoas, a gente pode até pensar, como muitas pessoas acham, que isso aqui pode ser pra gente uma bandeira de baixa, tá? Isso aqui é um movimento projetado, que a gente tem um padrão chamado bandeira de baixa, que ele entregaria isso aqui pra gente na mesma proporção da queda, ele entregaria na baixa. Logo, isso aqui poderia levar a gente lá para dentro dos 30, 40 mil, mas ainda está cedo para falar isso porque temos alguns detalhes no meio da mesa. E se a gente usar o índice de força relativa, né? O gráfico vai falar a força do mercado. A gente tem uma força vendedora dominante ou uma força compradora. E no gráfico diário a gente já consegue bater a teclinha na mesa e confirmar, teclinha não, martelinho, né? E confirmar que simplesmente estamos em uma tendência de baixa já. E, cara, apesar de parecer óbvio, né, Douglas? É óbvio que a gente está em uma tendência de baixa. O RSI está conseguindo consistentemente ficar abaixo da região 50, o que indica que a força vendedora no mercado está vencendo, Douglas, mas isso aqui é óbvio, então, mas calma aí, tá? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é muito importante de reparar também, é a busca do Bitcoin na internet, no Google. Significa que, basicamente, esse gráfico que você está olhando, o pessoal aí tá pesquisando o Bitcoin tá caindo e o interesse do pessoal ainda se mantém. Note que na metade do ano passado a gente teve essa queda absurda do Bitcoin que levou a gente lá para casa dos 30 mil, uma queda de 50% que foi muito assustadora, e desde esse momento a gente teve essa queda simplesmente no interesse, na busca de Bitcoin no mercado, né? Quando o Bitcoin está em alta, todo mundo fala de Bitcoin, aí todo mundo começa a pesquisar, querer saber o que é isso, como é que eu faço para ganhar dinheiro também, e aí que a gente tem um topo sendo formado no mercado. O mercado derruba, o interesse também vai embora do pessoal, né? Ninguém quer comprar em baixa, óbvio, né? Então, olha só, a gente quer simplesmente comprar topo. É a melhor estratégia possível, tá? Leva na brincadeira isso, tá? Eu sei que o pessoal leva muito a sério o que eu falo, mas não compre topo, fuja disso. Então, olha só, a gente tem que procurar simplesmente momentos como esse, momentos de lado, só que você tem que notar o seguinte: o mercado perdeu o interesse no Bitcoin, mas o interesse que nós estamos tendo está muito acima do que a gente teve nos últimos anos, o que levou a crer que depois do Covid aí, a gente começou a ter realmente um amadurecimento, um processo de amadurecimento do mercado, e a gente consegue ver que até nas quedas de 50% o mercado consegue manter o seu interesse no Bitcoin, ou seja, o negócio tá mostrando que veio para ficar. Isso é muito importante porque é um motivo a menos para você pegar e sair realizando seu prejuízo como o pessoal tá fazendo. O pessoal segue, você pode ver que desde as quedas estamos tendo uma barrinha vermelha constante aqui embaixo, que significa pra gente o pessoal tá realizando prejuízo.
tá vendo seu dinheirinho cair, tá vendo seu patrimônio cair e o pessoal vende no prejuízo. Acontece que, bom, eles estão vendendo, essa quantidade de Bitcoin está indo para algumas pessoas, só que vem outro ponto, né? Por que a quantidade de Bitcoin nas corretoras tá tão decrescente assim? Apesar das altas que estamos tendo, a quantidade de Bitcoin nas corretoras só diminui. O que isso pode acontecer? Significa pra gente que, bom, o pessoal tá aproveitando as quedas para fazer mais compra e esperar uma valorização para o longo prazo. Apesar disso tudo aqui que você está enxergando, tá? Que é uma queda absurda que a gente precisa ou espera, tá? Que a gente rompa essa linha de tendência de baixa que foi formada, justamente fazer um padrão de reversão aqui, pelo menos dar um pullback pra gente buscar alguma região importante. Pode ser essa resistência que nós temos aqui nos 52 mais ou menos, ou seja, pelo menos a gente precisaria de um respiro do mercado, né? A gente chama aí o famoso pullback, a gente precisa de um pullback para a gente contar com mais queda, porque o mercado ele não consegue sobreviver só de baixa, ele precisa ter baixa, com certeza, realização de lucro, mas quando você eleva o preço novamente, você dá mais motivo para ele derrubar de novo, já que nessa subidinha você vai atrair mais atenção do pessoal. O pessoal aqui que está realizando prejuízo, ele vai ver, olha, agora é minha chance de pegar uma onda do Bitcoin de alta. O cara entra, quebra a cabeça e o mercado continua derrubando. Então, é um processo natural do mercado você ter esse pullback para o preço continuar caindo, ou pode ser um pullback responsável para levar o preço para cima, tá? Então, muita atenção. Agora, o que o cenário atual está falando para a gente? Bom, nós estamos no índice de força relativa em uma tendência de baixa, que a gente consegue ver que também, acompanhado do gráfico, nós estamos tendo uma linha de tendência formada aqui e note, estamos perto de romper essa linha de tendência, tá? Não vejo outro motivo para a gente estender essa linha de tendência mais por alguns dias, porque a gente já conversou nos dias passados, né? A gente tentou traçar uma linha de tendência aqui, não foi bem sucedida, então resta a gente esperar que essa aqui seja respeitada e rompida para cima, e a partir desse momento de rompimento, a gente pode pensar em ter uma valorização maior no Bitcoin ou um pullback. Acontece que esse movimento é esperado até dia 24 de janeiro, que é praticamente a validade aqui da nossa linha de tendência. Então a gente pode elevar isso aqui até 3 de fevereiro no máximo, para a gente continuar com esse movimento de baixa. Então faltam alguns dias, 15 dias aí chutando, que a gente pode ter uma continuidade da baixa. E o que significa ter uma continuidade da baixa? Simplesmente ter um movimento de armadilha, tá? O mercado gosta de fazer armadilha, simplesmente ele vai levar a sua emoção ao limite, então ele vai levar o preço para algum ponto abaixo para depois reverter, porque ele precisa dar essa estilingada, ele precisa dar uma puxada para depois soltar e o negócio sair voando. Então a gente precisa ficar esperto nos detalhes e, como a gente sempre vem falando, tá? O mercado ele dá muita oportunidade, só aproveita quem quer. Pode parecer para você uma péssima opção comprar agora. Douglas, o mercado tá em baixa, cara, o mercado vai acabar. Por que você tá falando que agora é a zona de acumulação? Porque agora você tá falando que é a zona de compra? Porque eu tô vendo o fim dessa tendência no curto prazo, essa tendência que tá falando aqui para mim. Olha só, eu tenho vários dados falando que tem muita gente realizando prejuízo. O mercado já está esticando muito essa baixa, a gente tende a ter um pullback depois da região, a gente vem falando disso aí faz tempo, o mercado já está mais maduro, isso é legal para a gente botar na nossa conta. E outra coisa, a gente está tendo aqui movimentos fractais. Movimentos fractais é praticamente, vou falar de um modo simples aqui, você vai abrir um ovo, você abre um ovinho de brinquedo aí, e você tem outro ovo dentro do ovo. Aí você vai abrindo, tem um monte de ovo infinito até você chegar no ovinho desse tamanho. Então, isso aqui é uma fractal. Então, a gente tem movimentos que são sucedidos dentro desses movimentos parecidos. Sua cabeça pode estar explodindo aí, mas é só olhar essa imagem. A gente tem esse movimento dentro dele mesmo, tem outro movimento dentro dele mesmo, são padrões que acontecem dentro dos próprios padrões, isso vai até o infinito. Então a gente está vendo que a gente está tendo uma onda de baixa, tá? A gente tem alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, a gente está realmente em uma tendência de lateralidade no preço, a gente está estendendo isso aqui demais, visto que desde o ano passado a gente está tendo essa tendência aqui de lado e o preço não se decide. O pessoal vê o preço subindo, mas depois devolve tudo. E o que acontece? O pessoal perde a fé. O pessoal olha isso tudo e fala, cara, eu não aguento isso mais. Eu não aguento. Eu tô cansado de ver meu dinheiro caindo e não subindo. Por quê? Porque você entra na hora errada, você não sabe a hora de se posicionar, porque você acha que a queda deixa ela tomar conta do seu emocional.
e a partir dali você não acredita em mais alta de forma alguma. Então, a gente tem vários dados falando que pro longo prazo pode ser uma boa hora acumular agora. Então, como é que se acumula? Faz compras parciais. Se você comprar agora e se o preço cair, bom, você compra mais. Temos vários pontos de suporte, tá? Perdendo os 40 mil, nós temos ainda aqui a região dos 37 aqui nesse suporte. E depois a gente vai praticamente buscar alguns mini suportes aqui nesse meio. São vários suportinhos, mas o ponto principal é justamente se perder os 40, ele vai buscar os 37 e é possível que ele faça uma reversão. Então muita atenção, tá? A gente dá para você enxergar que o movimento do mercado ele está se estendendo muito a queda. Em algum momento a gente vai ter essa reversão, porque muita gente bota na cabeça e acha que o movimento de queda do mercado é simplesmente um movimento infinito de queda. E não, tá? Por mais incrível que pareça, o mercado, quando ele vira a tendência de vez para baixa, olha só aqui, o mercado subiu pra caramba, reverteu. Só que nessa reversão, olha as altas que você tem aqui, 95% de alta no meio dessa tendência, você tem 50% de alta, então você que acha que o mercado é só queda infinita, não. No meio do bear market, no inverno, você tem oportunidade no mercado. Você tem como encontrar vários sinais no mercado, te mostrar, falar, cara, aqui é uma zona de compra, aqui é uma zona de venda, pode ser um pullback, então o mercado faz isso. Não vai achando que o mercado vai descer para sempre, porque ele não faz isso. Quando a gente vê queda, vemos oportunidade, as pessoas aproveitam essa oportunidade e compram. Na hora que você está vendo o preço subindo muito, a força compradora vai virar força vendedora. Então é um movimento natural do mercado. Isso é muito importante. Então, mais um dado que eu posso trazer para vocês, que hoje eu encontrei esse indicador, um cara falando disso, achei sensacional e maneiro, né? Quanto mais indicadores a gente vê para confluir com a nossa teoria aqui, melhor ainda, porque a gente não sabe o futuro. Basta a gente juntar os dados, botar na mesa e ver se fazem sentido e se eles, bom, se casam, né? Então isso é interessantíssimo. A gente tem aqui o liveliness, se eu falei certo aí ou errado. Bom, olha só, a gente tem simplesmente essa linha laranja que indica pra gente que se tá aumentando, se ela tá crescente, significa que os holders, os detentores de Bitcoin de longo prazo estão vendendo. Então a gente vai sair disso aqui, já que isso aqui foi só uma introdução, a gente vai pro gráfico mesmo, e aqui a gente consegue pegar um intervalo melhor. E olha só, quando a gente tem essa queda, significa que o mercado está acumulando. Os holders de longo prazo estão acumulando Bitcoin e logo depois a gente tem uma pernada de alta. E olha, o timing dos caras é perfeito, tá? Eles compram na baixa e vendem na alta. Os caras não erram, não é à toa que eles comandam o mercado. A gente tem que entender esse movimento para a gente tomar a nossa própria decisão. Isso é bacana, tá? Então olha só, depois você tem essa alta aqui, significa que eles estão vendendo. E agora a gente está em um movimento decrescente, um movimento de queda. Ou seja, né, a gente está vendo mais acumulação proveniente dessas quedas que estamos tendo no Bitcoin. O Bitcoin cai, as pessoas começam a acumular. O Bitcoin sobe, as pessoas, os holders começam a vender. Isso é bacana porque esse cálculo aqui é basicamente as moedas, os Bitcoins que já estão a longo prazo aí, quietinhos, que não foram gastos nem nada. Aí ele pega uma base de dados das moedas que tem circulação e as moedas que estão paradas com os holders. Então eles começam a ver esse movimento. E quando você tem esse movimento subindo, significa que os caras estão começando a vender uma moeda que já está guardada há um bom tempo. E quando ela começa a cair, significa que eles estão comprando e deixando ela quietinha. Então isso é interessante porque, como eu falei para vocês, pode ser um péssimo timing para o mercado, você olhar para isso tudo aqui e falar assim, cara, é queda, mas vem de novo a nossa interpretação do mercado que você aprende no nosso treinamento modesto, tá? O link tá aí embaixo, tem um desconto especial para você, é só clicar, já tá aplicado para você saber os momentos certos de entrar e sair do mercado, que o mercado te fala assim, os momentos, basta você ficar de olho e reparar, e para isso você tem que aprender a ler, entender o mercado, e nesse treinamento você aprende tudo. Então o link tá embaixo, fica esperto. Agora olha só, não faz sentido, não entra na minha cabeça, não entra que o mercado vai pegar um movimento de topo e vai vender. Bom, com certeza aqui o pessoal o quê? Vendeu, né? Topo é hora de vender. A gente sabe disso? Às vezes não, né? Os caras grandões sabem? Sabem. Então ele sabe a hora certa de fazer cada coisa. Agora, o pessoal vende ali em cima, igual vendeu aqui em cima. A gente tem uma zona de venda absurda aqui nesse meio. Então, o pessoal vendeu nesses topos. Famosas, nossa, escrever tá errado.
famosas regiões de distribuição. As pessoas pegam seus bitcoins e vão distribuindo, eles vão vendendo. Ou seja, depois que eles vendem, qual a intenção dos caras? Comprar. Eles querem comprar Bitcoin. Então, eles vão buscar uma região de quê? Acumulação. Eles vão buscar um lugar seguro aí para os caras comprarem. Então, deixa eu botar aqui, comprou. Os caras compraram no fundo e vendem no topo. Esse é o movimento do mercado. Não existe um topo, uma queda de 50% praticamente, e os caras pegarem uma zoninha dessa e fazer o quê, né? Vendeu. Então, assim, não consigo entender o motivo de você vender lá em cima. Ah, não vou vender ali em cima não, vou vender lá embaixo. Então, assim, não faz sentido você vender depois de uma zona de venda. Então, pensando assim pro lado dos grandões, tá? Pra gente, cara, não é à toa que tá todo mundo fazendo isso, realizando prejuízo. Mas os grandões, a história é diferente. Então, depois de uma zona de distribuição, a gente procura o quê? Uma zona de acumulação. Depois de uma zona de acumulação, nós vemos e procuramos uma zona de distribuição. Então, pessoal, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Não vende, 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 vende. Isso não existe, tá? Então, você acaba com o mercado e mata de uma vez, ainda mais o mercado que está amadurecendo, ó, o português errado. E a gente está vendo isso. E de diversas formas. Isso é muito bacana e eu te agradeço por ficar comigo até aqui. Ó, nossa corretora com taxas baratíssimas aí embaixo, OKEx, não perde. Faz seu cadastro lá e aproveita, tá? Porque, cara, tem muita funcionalidade doida nessa plataforma, nessa exchange, e você precisa conhecer, tá? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Deixa o seu like se esse vídeo foi útil pra você. E, cara, hoje foi brabo, pode confirmar pra mim. Comenta pra mim se você gostou, que eu quero saber. E deixa o seu like também, né? Então, se você tá aqui todo dia e não é inscrito no canal, você tá me vendo todo santo dia e você não se inscreveu, por favor, se considere fazer esse favor para acompanhar nosso conteúdo de primeira mão, tá? Não perde, tamo junto. Uma excelente semana para todo mundo e é nóis!